Paz do Senhor para os irmãos. Nesta tarde gloriosa de oração, eu agradeço a Deus esta oportunidade de estar fazendo um estudo com os irmãos, os meus companheiros que sempre vejam os meus vídeos, pois eu faço isso na simplicidade para fazer a vontade do Senhor, né? Esses vídeos ficam na rede e que por muitos anos edifiquem vidas, né? E seja por galardão da parte do Senhor, mais fácil na simplicidade. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo na tarde de sábado na igreja do Parque Zabane, da Assembleia de Deus, Mistério Belém, com autorização do meu amigo e amado pastor José, e do meu amigo e amado pastor Rogério. Irmãos, estava fazendo uma leitura do livro, da carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, e eu fiquei abismado de como aquela carta é atual. Eu tive a sensação de que o apóstolo Paulo estava escrevendo aquela carta para a nação brasileira, para mim, para nós, né? E aí eu fiquei pensando, como pode essa similaridade tão grande depois de tanto tempo? Ou seja, a artimanha, a estratégia do inimigo das nossas almas, que é com quem gladiamos, não muda. Ele não muda. Ele diversifica, ele muda o nome, mas o sistema agressivo contra a igreja, contra os santos, é o mesmo. Então eu falei, vou comentar um pouco do livro aos Coríntios com os irmãos, para nossa edificação e para que nós nos resguardamos, né? Nós nos revestimos da armadura, da couraça, que está no livro de Efésios, e que esses minutos em que nós falamos sobre esta epístola tão atual, que tanto traz ensinamento proveitoso para conseguirmos militar mais um pouquinho e adiantar mais uns passos em prol do nosso objetivo, que é a nossa salvação. Amém, irmãos? Irmãos, a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita em 51 depois de Cristo, né? No ministério do apóstolo Paulo. Ele ficou na segunda viagem missionária 18 meses estabelecendo uma igreja em Corinto, uma cidade portuária, né? Então, se os irmãos olharem no mapa, vai ver que tem o Mar Egeu, né? Mais para cima tem o Mar Mediterrâneo. Do lado esquerdo tem o Mar da Grécia, né? E quem vem pelo Mar Mediterrâneo, se passar pelo Oriente Médio, né? Pela Ásia Menor, então vem dos portos da África, Cartago, vem de hoje, onde hoje é a Europa Ocidental, vem de hoje, onde hoje é a Rússia, através do Mar Negro, né? Pelo Estreito de Bósforo na Turquia, adentra no Mar Egeu, ou seja, era um porto os dias de Paulo que tinha acesso a todo o mundo contemporâneo do apóstolo Paulo. Isso dava a esta cidade uma condição de ser muito, muito, muito rica. Mas antagônica de Filipenses, não era uma cidade civita, não era uma cidade heterogênea como Filipenses, que eram todos
uma cidade heterogênea igual, né? Todos formados por a sua maioria por soldados ou militares romanos, né? Que finalizou o serviço como guerreiro nas hordas de César, ou como soldado, prefeito, centurião, legionário, né? Pretoriano, nas fileiras do exército de César, que foi lá, conquistou esse território, né? Dividia entre os soldados aposentados, e ali eles fundavam uma cidade. Como se tratava de cidadãos ordeiros e romanos, se tornava uma cidade próspera, organizada, que não deu trabalho nenhum para Paulo, e era uma cidade rica, que contribuía muito em suas ofertas voluntárias, como está no último capítulo aos Filipenses. Corinto era uma cidade portuária, com dois grandes portos, com acesso a todos esses mares, a todas essas costas. Então, isso fazia dela muito homogênea, muitos não iguais, né? Eram, na sua maioria, homens livres, né? Porque se tratava de uma cidade portuária, cidade rica. Mas eram judeus e gregos, correto? E nesta cidade, que há séculos havia sido conquistada por Roma, fundou essa cidade portuária riquíssima, onde a riqueza, irmãos, gera ciúmes, inveja, gera dissensões, gera conflito, atritos políticos, grupos sociais. É o que está acontecendo hoje no Brasil, né? O branco contra o preto contra o branco, mas isso na política. O povo mesmo está preocupado em trabalhar, em produzir, em ser uma sociedade que é 70 e tantos por cento cristão, né, irmãos? Mas os políticos passam essa imagem de branco contra preto, de crente contra católico, cristão contra irmãos da igreja afrodescendentes, né? Hétero contra homossexual, e por aí vai. Essa ideologia, essa confusão social que gera dissensão. Então, Paulo, com 18 meses, na segunda viagem missionária, funda essa igreja. Neste ambiente de conflito, neste ambiente de riqueza, nesse ambiente de idolatria, tanto sexual como financeira, nessa confusão social de povos de todos os portos do Mediterrâneo, do Mar Egeu, da Europa Ocidental, do Mar da Europa Ocidental hoje, do Mediterrâneo, da Ásia Menor. E como era uma cidade grega, mantinha as culturas dominantes dos povos gregos, né? A cidade principal, Corinto, era uma cidade que fazia um culto, né? A deusa Afrodite. Os romanos chamam ela de Vênus, deusa da beleza, do amor, da sexualidade. A imoralidade que se fazia nos cultos em agradecimento a Afrodite parava a cidade. Uma cidade com dois dos maiores portos dos seus tempos, recebiam homens de todo o Império Romano todos os dias, homens que estavam no mar, com dinheiro, numa cidade rica, onde existia um dos maiores templos de Afrodite, com mais de 1000 sacerdotisas de Afrodite, onde uma cidade que tinha institucionalizado a prostituição como meio religioso. Imagina a tragédia que não era essa cidade nesses termos de idolatria. Esses homens chegavam, tinham lá um templo com mais de 1000 mulheres que
com certeza era o símbolo de beleza dos seus dias, era o que dava padrão de beleza para os seus dias, como homens oriundos por meses do mar, de todas as culturas, homens violentos, homens cultos. E neste ambiente, Paulo funda uma igreja. E então Paulo vai para frente com a tua obra missionária, porque a obra não para. Quando ele está em Éfeso, chega notícias terríveis. Ele estava num trabalho missionário de evangelização de outro povo muito rico, outra cidade do Mar Egeu muito rica, que era Éfeso. Então, por 18 meses, ele fundou a de Coríntios. Agora, ele está há 3 anos num trabalho missionário na cidade de Éfeso. Chega uma comissão de Chloe dizendo: olha, a igreja em Corinto, no capítulo 1, a igreja de Corinto diz no capítulo 1, através da comissão de Chloe, dizendo: olha, está uma tragédia a igreja de Corinto, muitas dissensões, grupos políticos, grupos financeiros, líderes dominantes dessa cidade portuária que se converteu nos 18 meses de Paulo, aculturado pela apologia de ensinamentos grego, começou a fazer facções dentro da igreja. Uns diz que é de Paulo, outros diz que é de Pedro, outros diz que é de Apolo. E dissensão, irmãos, uma dos sinônimos de dissensão é desinteligência. Uma igreja que em si se divide, fica claro que o seu grupo religioso, que é essa igreja, os irmãos não são sábios, não são inteligentes, né? Então dissensão pode causar separação, desacordo, mas a que eu mais gosto é desinteligência. Uma igreja saudável, que tenha 10 irmãos ou 100 irmãos, tem que ser inteligente para conviver com o diferente, dentro da base que é Cristo, que é a pregação do capítulo 15 do livro da primeira epístola aos Coríntios. Lá, depois de Paulo admoestar a igreja por 14 capítulos falando sobre dissensão, o capítulo 2 ele vai falar sobre o caráter da pregação que ele está mandando, o espírito mundano que causou essa separação no capítulo 3. Ele diz que o motivo de dissensões por Paulo, Pedro ou Apolo é bobeira, porque no capítulo 3 ele diz, no capítulo 4 ele diz que o apóstolo é motivo de escárnio, é o menor, grande é Cristo. No capítulo 4 ele fala: nós, por apóstolo, temos por mim que sou menor, porque sou motivo de escárnio. Não tem onde pousar a cabeça. Então, por que vocês estão brigando por Paulo, Pedro e Apolo, se nós somos os menores? No capítulo 6 ele vai falar sobre litígio entre os irmãos. Ele vai ensinar a igreja sobre litígios. No capítulo 7 ele vai falar sobre casamento, sobre união, sobre relacionamento de marido e esposa. E por aí vai, irmãos. Mas voltando ao assunto da cidade de Corinto. Então, nesse contexto, a irmã Chloe manda uma comitiva para falar para Paulo que está feia a situação na igreja de Corinto. Quando ele está pensando o que fazer, chega uma segunda comissão trazendo ainda mais notícias terríveis. Então Paulo, num ato de emergência, envia Timóteo, está no capítulo 1. Ele envia Timóteo, um pastor que estava na igreja de Éfeso, correto? Fala: corre lá, Timóteo. Uma similaridade, irmãos, com o que aconteceu quando Moisés estava recebendo as tábuas. O Senhor Jesus fala: corre lá,
porque o teu povo, o Senhor não se refere a Israel neste dia como povo de Deus. O Senhor se recusa a usar essa expressão. Ele diz: corre lá que teu povo está adorando o bezerro. Vá lá para que eu não mate eles. Moisés corre como um pastor de ovelha, quebra as tábuas, admoesta o povo, ensina o povo, repreende o povo, faz as novas tábuas e diz que Deus escreveu com o próprio dedo. Mas aquela geração, nós sabemos o que aconteceu. Só os levitas foram poupados. Nesta similaridade, Paulo envia Timóteo. Corre lá, Timóteo, porque eu estava fazendo um ministério em Efésios. Quando Timóteo chega, ele começa a fazer a admoestação. E ele entrega a carta de Paulo. Nisso eu quero convidar os irmãos para fazer a primeira leitura do nosso texto base, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. É só esse versículo. Olha o que Paulo fala aos Coríntios no capítulo 5. E ele está falando para a igreja. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Um pouco adiante, irmãos, no capítulo 1, 2 e 3 do capítulo 5, no versículo 1, 2 e 3 do versículo 5, Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abusa da mulher do teu pai. Estais inchados e nem ao menos entristeces. Ou seja, a idolatria sexual tinha chegado a tal ponto dentro da igreja de Corinto, que Paulo diz no capítulo 5 que tinha um filho se deitando com a própria mãe, e a igreja estava achando aquilo normal. Olha aonde chega a igreja que não é inteligente, que não ouve a voz do seu pastor, que não se instrui pela base do evangelho, que é o capítulo 15, a ressurreição de Cristo, que traz perdão ao pecador, que traz restituição ao pecador. Vamos lá ler comigo, irmãos, o capítulo 15. Também vos notifico, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permanece, pelo qual também sois salvos, se o retiver, como eu te ensinei e anunciei. Não creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo, num ato de misericórdia por parte do Espírito Santo, escreve carta aos Coríntios antes da chegada do pastor Timóteo. Estas cartas não chegou até nós, chegou a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Mas isso fica claro, a situação espiritual daquela igreja, que tem muita similaridade com a igreja de outra. Uma igreja em dissensão no capítulo 1, ou seja, em desacordo, em desunião, não inteligente, separada. Irmãos, os irmãos têm reparado o quanto
de igreja tem surgido nos nossos dias? Ah, é muito bom, é melhor uma igreja em cada esquina do que um bar. Isso é verdade. Mas desde que a base do evangelho seja Cristo. Porque uma igreja que é assimilada culturalmente, em que grupos sociais começam a infiltrar o seu ponto de vista, dizendo que, segundo Paulo, segundo Pedro, segundo Apolo, a doutrina é essa, a doutrina é aquela, está errado. Repreenda, não fica nesta igreja. Igreja saudável é aquela que prega Jesus, que prega o arrebatamento, que prega a ressurreição, que prega o perdão do pecado pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Teologia disso, teologia daquilo. Não é saudável, não. Teologia da prosperidade, teologia da libertação. Libertação da alma é a cruz do Calvário, é a morte do Cordeiro. O que passar disso não provém do Senhor. Eu gostaria de chamar os irmãos para lerem comigo. É em Coríntios também, irmãos. Acho que deixa eu verificar aqui, para não falar errado para os irmãos. Os irmãos vê como que aquela igreja estava corrompida. 15, 30. Eu estou na segunda carta aos Coríntios, irmãos. Deixa eu pegar aqui, primeiro aos Coríntios. 15, 33. Paulo, no capítulo 15, quando ele já admoestou acerca de todos os ritos sociais para uma sociedade, uma igreja saudável, que é no capítulo 1 as dissensões, no capítulo 2 o caráter da pregação que ele vai fazer, no capítulo 3 o espírito de mundo dentro da igreja, no capítulo 4 ele diz que não devemos, irmãos, ficar caçando profeta, apóstolo, pregação em tal igreja, porque o apóstolo, o líder de verdade, é o menor, é motivo de escárnio. Então você vê um pastor bilionário, um pastor multimilionário, um pastor ostentação, está contrário à Bíblia, está contrário ao a epístola de maior ensinamento pastoral, é a primeira carta aos Coríntios. Isso não há dúvida entre os estudiosos da Bíblia. E no capítulo diz que, no capítulo 4 diz que o apóstolo é motivo de escárnio, é o menor. Sua igreja está assim? Como é que está o seu pastor? O que ele está ensinando? Então, presta atenção, irmãos. No capítulo 15, versículo 33, Paulo já ensinou a igreja, ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele está usando uma citação filosófica de um poeta por nome de Menandro. Não confunda ele com aquele gnóstico Menandro. É outro. Este filósofo, ele usa essa expressão quando ele escreve as suas peças. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A igreja de Coríntio estava tão assimilada pela cultura grega que Paulo usa uma expressão do conhecimento de todos, que ele estava falando com a igreja grega, habitada por judeus e gregos. Então, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele está usando filosofia grega, citação de Menandro, para admoestar a igreja. Tamanha era a influência que a cultura grega tinha sobre a igreja de Corinto. O que eu estou dizendo com isso, irmãos? Você reparou o quanto a igreja
dos dias de hoje está influenciada pela filosofia mundana, pelo espírito mundano do capítulo 3, causando dissensões, inserindo heresias, que quando você fala da Bíblia, o povo demora a aprender. Então, se você usa citação do mundo, o povo ouve, entende mais rápido, de tanto que está influenciado pela televisão, de tanto por youtubers do governo, por tiktokers do governo, colocando pastores, líderes religiosos, filosofia cristã, sociologia cristã, levando o povo à dissensão. Ah, que eu não sou da Assembleia, que eu não sou disso. Falando que uma igreja ou outra é que é melhor, sendo que o que é bom é Cristo. No capítulo 15 ele diz que a salvação vem através do que ele ensinou, do que ele aprendeu primeiro, a ressurreição de Cristo, a morte na cruz pelo Cordeiro, que as Escrituras já ensinavam. Outro fator que me chamou a atenção na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, irmãos. Durante os 14 capítulos, do 1 ao 14, ele fala no versículo 9 sobre como os irmãos devem se comportar e como o obreiro viver na obra, no capítulo 9, né? Não abastado de riqueza, mas o que serve no templo, come do templo. Ou seja, não se trata de riqueza bilionária que causa dissensão, né? No capítulo 10, ele fala dos limites de Cristo, né? Ele fala para não tentarmos o limite da paciência de Cristo. Aí ele diz sobre o povo de Israel que morava no deserto. Foi uma geração que tentou a Deus e morreu pela serpente, que morreu de maneiras terríveis. A terra abriu e engoliu a família de Corá, não foi, irmãos? Então o Senhor, irado, ele elimina do povo aquele que testa o limite de Deus. Hoje, irmãos, o Senhor Jesus, através da graça, tem estendido a sua misericórdia à sociedade. Mas já parou para pensar como está a nação brasileira? Como está a nossa cidade, nosso bairro e a nossa igreja? Não podemos nos ceder ao espírito de dissensão, de sermos desinteligentes, atentar contra o limite da paciência de Cristo. Porque quando você está na igreja e começa a testar o limite do seu Senhor, de Cristo, então você está sendo desinteligente e está dando lado para a idolatria. Idolatria é se associar com as coisas do mundo. Se você está na igreja, está tentando a todo momento o limite do seu Senhor, das misericórdias e das bênçãos de Cristo, isso é idolatria. Dando o ouvido à idolatria de demônio. E isso pode vir a trazer dissensão entre os irmãos. Isso pode trazer litígio, que Paulo ensina. Quando houver um litígio, não procura um juiz, procura um irmão sábio. Se você testa os limites de Cristo, das misericórdias de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, do seu pastor, dos seus líderes, que você percebe claramente que são homens de Deus, que Paulo fala que o profeta, 1 ou 2 ou 3, aqui no livro de Coríntios, quando um falar,
O outro se cala para que o segundo fala, ele se cala para que o terceiro fala, e os irmãos julgam. Então, se os seus líderes você julga que são homens de Deus, mulheres de Deus, se os pregadores da tua igreja, e você fica atentando o Senhor, a paciência do Senhor, os limites da paciência de Cristo, como está no capítulo 10, isso gera litígio, que Paulo trata antes. Isso gera dissensão, que Paulo fala antes. E Paulo diz que a igreja de Corinto era uma igreja infantilizada, por isso ele tratava eles com leite. Não era uma igreja capaz de receber as bênçãos grandes de Deus, as revelações grandes de Deus. Paulo vai dizer no capítulo 16 que é uma igreja que tinha todos os dons, mas não sabia fazer uso. Então, o que Paulo ensina para esta igreja de hoje, que é a minha e a sua? Ter os dons, uma igreja tem todos os dons, serve para a edificação do próprio irmão, mas não sabe sequer usar. Tem o dom e não sabe usar para a obra, não sabe usar para o trabalho evangelístico, não sabe usar para gerar paz dentro da igreja, não sabe usar para ganhar almas na tua comunidade, não sabe usar para receber bênçãos da parte do Senhor e revelações da parte do Senhor. É uma igreja infantilizada, é uma igreja que testa os limites de Cristo. Você vê, irmão, quanta similaridade a carta de primeira carta de Paulo aos Coríntios com as igrejas dos dias de hoje, as igrejas brasileiras de hoje. Irmãos, Paulo vai dizer também sobre as diversidades de dons, né? O que Paulo está ensinando para essa igreja? Que todos os dons são iguais da parte do Senhor, porque é de um mesmo Espírito. Ou seja, a igreja de hoje, irmãos, tem gerado dissensões, classificando irmãos como superior dentro da igreja pela sua condição financeira, dando liderança pela sua capacidade financeira. E isso não é bíblico. Na parte em que Paulo diz, no capítulo 11, como tomar a Santa Ceia, ali fica claro que a dissensão estava ocorrendo através de grupos sociais. Então, a cidade de Corinto era uma cidade com 2 portos, que recebiam homens diariamente oriundos do mar, trazendo as mais variadas mercadorias e riquezas da Ásia Menor, do Mar Egeu, do Mar Negro, de onde hoje é a Europa Ocidental e de toda a costa norte da África. Esses irmãos que eram de Corinto, que estavam no mar, chegavam junto com a classe rica aristocrata grega e judaica de Corinto, junto com essa classe aristocrata, separava na hora da ceia os seus escravos. Então, os homens oriundos do mar, num lugar da igreja, os aristocratas ricos em outro lugar da mesa. Os próprios aristocratas separavam seus escravos noutra parte da mesa. Os pobres de Corinto, noutra parte. E cada lugar da mesa, cada lugar do salão, digamos assim, um nível de riqueza. Onde estavam os aristocratas, onde estavam os senhores de escravo, os senhores comerciantes que recebiam e comercializavam essa riqueza que chegava em Corinto? Abastada, aquela Santa Ceia abastada. Onde estavam os escravos, nem tinham o que comer. Os homens oriundos do mar, fazendo a sua própria Santa Ceia. Paulo fala, isso é loucura, isso é insanidade.
Não ajunteis dessa maneira. Aí no capítulo 23, ele começa a explicar o que nós lemos todas as nossas santas ceias, né? Mas esse é o contexto, irmãos. A separação que estava acontecendo é aquela. Irmãos, não é assim que tem acontecido hoje? Não na hora da Santa Ceia, mas nas Assembleias de Deus, a qual eu tenho frequentado, que é a rua, bem pouco, a Rua Curitiba, aqui na Cidade Nova, a Cidade Nova 2, que sendo liderada pelo pastor Antônio Gonçalves, meu pastor do meu coração também, a Igreja dos Abânicos. Eu vou muito pouco nessas duas, bem pouco, mas as conheço. E na sede eu tenho o hábito de ir toda terça-feira. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, é uma igreja unida, é uma igreja que o pastor Cláudio tem conseguido manter a união e a doutrina das Assembleias de Deus, do Ministério Belém. Mas veja bem, irmãos, se você fica ou na internet vendo outras circunstâncias, você percebe claramente que essa disseminação de ministério é dissensão, é desunião, é desinteligência. São grupos de senhores aristocratas, são grupos de escravos, são grupos de homens do mar, são grupos da membrazia pobre. Não é para ter grupos dentro da igreja. A igreja não é para ser como a primeira carta do apóstolo Paulo ao Corinto, em que houve a necessidade urgente de mandar o pastor Timóteo junto com uma carta pastoral, ensinando todos os dogmas sociais, todos os ritos sociais, como casamento, como se comportar como obreiro, falar sobre o apostolado do ministério, falar sobre a dissensão, diversidade dos dons de língua. Ele explica todo o funcionamento de uma sociedade evangélica saudável no comportamento dentro da igreja e com o comportamento fora da igreja, de obreiro com a sua esposa, de obreiro com a igreja, de um crente com a sociedade, do crente para com a sua liderança. Como se comportar diante de idolatria espiritual, como se portar no uso dos dons, como alcançar o uso dos dons dentro do corpo eclesiástico de liderança, apóstolos, doutores, presbítero. Ele diz como se comportar em relação à membresia, ou seja, ele constitui um padrão evangélico de comportamento dentro da igreja da sociedade de Corinto, uma cidade idólatra, uma cidade rica, uma cidade invejosa, uma cidade dividida, onde a igreja não prospera, ou seja, tinha 2 porcos, tinha dinheiro, tinha os dons, mas não tinha união, não tinha a base da igreja, que é a pregação mais simples e mais eficaz, que é o capítulo 15, a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Se Cristo morreu e ressuscitou, então ele cumpriu todas as escrituras sagradas. Se ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Se nós cremos que nosso Senhor veio, cumpriu as escrituras, morreu, ressuscitou, então a nossa fé não é em vão, porque vamos ressuscitar com ele. Se cremos que vamos ressuscitar com ele, então toda palavra que saiu da boca de Cristo é para advertência, é para admoestação e é para engrandecimento do conhecimento espiritual do homem. É para que o homem seja
lavado no sangue do Cordeiro, através da morte de cruz, para alcançarmos a ressurreição. Fora desse evangelho, irmãos, é idolatria de demônio. E a fé é em vão no que se é pregado. Paulo diz isso no capítulo 15 aos Coríntios. E foi como as igrejas mãe fundou o evangelho no Brasil. Então não há motivo dessa disseminação de ministério, dessa disseminação de doutrinas. Porque ninguém é de Paulo, ninguém é de Pedro, ninguém é de ministério A, ninguém é de ministério B. Porque o profeta é motivo de escárnio, porque o que ele prega é loucura para o mundo, mas é glória para aquele que prega e é galardão do Senhor para aquele que prega. O que passar disso é idolatria de demônio. Então, irmãos, como Paulo disse no capítulo 11, vocês que julguem, né? Eu tive vontade de fazer este vídeo, poderia falarmos muito mais sobre a igreja de Corinto, mas o que eu tenho da parte do Senhor para falar para os irmãos dessa tarde, eu vou parar por aqui, né? Então, uma cidade portuária, muito rica, influenciada pela cultura grega, judeus gregos, né? Prosélitos, gregos prosélitos, homens de todas as partes do mundo contemporâneo frequentavam a cidade, uma cidade onde Afrodite era o motivo de idolatria principal, o templo de Afrodite era a divindade mais cultuada, com milhares de sacerdotisas, que era padrão de beleza, gerando corrupção no coração da sociedade, porque quando a igreja não tem Cristo como modelo e padrão de beleza espiritual, mas algo no mundo é padrão de beleza, então essa igreja é doente, tem dissensão e litígio. Essa igreja não é saudável. Essa igreja, ela está sob idolatria de demônio. Essa igreja está sob influência do adversário, gerando idolatria através da imoralidade sexual, da prostituição, que é se prostituir com ídolos. Qual é o ídolo da geração de hoje? Paulo entendeu isso rapidamente quando a comissão de Chloe chegou, depois uma segunda comissão. Então Paulo escreve cartas e no versículo 1 ele diz: tenho escrevido cartas a esta igreja. Se perdeu essas cartas, mas duas chegou até nós, e na primeira fica claro que ele rapidamente manda o pastor Timóteo, e então começa uma reestruturação doutrinária, espiritual, para gerar edificação no coração dos irmãos de Coríntios. 16 capítulos, dos quais 14 ele admoesta sobre dissensão, espírito mundano, o apostolado, litígio entre os irmãos. No capítulo 7 ele fala sobre o casamento saudável e comportamento do marido para com a esposa, os sacrifícios para ídolos, coisa sacrificada no versículo 8, como o obreiro viver da obra, não sendo pastores bilionários, mas o suficiente para uma vida digna. Então, veja como está o seu pastor. No capítulo 10, para não testarmos o limite da paciência de Cristo, como os israelitas no deserto. No capítulo 11, ele diz como as irmãs e os irmãos se comportar dentro da igreja. É onde ele fala do véu, irmãos. Quando ele fala do véu, irmãos, as prostitutas do templo de Afrodite, por ter relações sexuais com dezenas de homens durante as semanas ou durante
os seus ritos sexuais, elas eram todas raspadas para evitar piolho, para evitar essas contaminações. Como elas eram padrão de beleza, muitas irmãs, muitas mulheres da sociedade de Corinto se raspavam para ter o padrão das mulheres mais lindas. Então, se você ficar na televisão vendo padrão de beleza, você vai querer ter aquele padrão de beleza lá, das mulheres de Corinto. Aí Paulo diz, use o véu, para não ter o padrão das mulheres de prostituições da igreja de Corinto. Mas as irmãs, depois ele fala, né, no fim do capítulo 11 mesmo, ele fala que o cabelo é para honra para a mulher. Então, irmãs, essa história do véu é para as irmãs de Corinto e Efésio, entendeu? E depois, no capítulo 12, ele vai falar da diversidade dos dons. No capítulo 13, ele vai falar da superioridade da profecia sobre os dons de língua, né? No capítulo 13, ele vai falar da superioridade da caridade. E, finalmente, no capítulo 15, ele vai falar o que nós debatemos aqui neste estudo, que é a ressurreição, o evangelho genuíno. Todas essas circunstâncias doutrinária e pastoral foi de urgência para esta igreja. Nós estamos vivendo numa época de urgência espiritual. Assim como Paulo enviou a Timóteo e a primeira epístola aos Coríntios, Cristo nos envia para militarmos contra essas dissensões que estão na igreja de hoje. Fale com o teu vizinho, fale com o teu amigo, fale com o teu amigo da faculdade. Irmãos, não deixa litígios ou inveja como a igreja de Corinto, ou ar de superioridade e arrogância como a igreja de Corinto, causar dissensão entre você e os que você conhece. Porque a igreja não é um templo de concreto. O templo do Espírito Santo é o corpo humano, é o teu próximo, é o teu vizinho. E o vizinho e o adversário quer causar dissensão, separar ele de Cristo, através de influência, de idolatria demoníaca, através de filosofias vãs, que quando chega um ponto, só filosofias é que gera interesse, como Paulo falou em 15:33, as más conversações corrompem a boa doutrina, né? 15:33 de 1 Coríntios, irmãos. Vamos ler de novo. Primeira carta aos Coríntios, 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo usa uma filosofia de Menandro para admoestar a igreja. Olha que situação que estava essa igreja. Paulo diz que, no capítulo 5, um homem estava se relacionando com a própria mãe e isso já não era mais escândalo para a igreja de Corinto. Paulo diz, entrega este a Satanás, tira ele da igreja. O que não pertence à igreja não fica na igreja. Irmãos, tira do seu meio, da tua casa, da tua família, as más conversações que corrompem os bons costumes, as péssimas relações que já não causam mais escândalo para o mundo, mas deve causar para nós. Irmãos, era isso que eu tinha para falar hoje, essa tarde. Gostaria de me aprofundar um pouco mais, mas fica para um próximo vídeo. Amém? Que esta palavra sirva de edificação para os irmãos, que nós tenhamos aprendido um pouquinho mais do livro de Corinto e o seu contexto. Eu falaria muito mais, mas daí teria que enxugar ainda mais o vídeo. Irmãos, a paz do Senhor, a paz da parte de Cristo, continue orando por mim. Sou muito, muito necessitado das orações dos irmãos. Amém?
Fiquem com Deus.